Aqui é o Sandro Rosa do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre o conhecimento que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E é muito interessante falar isso, porque o nosso objetivo aqui é te ajudar a trazer informações que te agregam valor na sua atividade. Então, nós queremos que você faça uma atividade de forma simples, rápida e segura. Então, o tema que vamos falar hoje é qual a importância em saber como soldar os ferros fundidos na manutenção utilizando o quê? O processo a arco elétrico, que é muito utilizado também. Então, nesse vídeo, vamos desvendar um pouco essa questão de como utilizar a soldagem a arco elétrico para fazer reparos de ferro fundido. E é muito importante isso aí, porque quem trabalha com manutenção vai utilizar em algum momento esse processo, principalmente quando a peça for de um tamanho maior. Então, esse processo arco elétrico, ele é muito utilizado em peças maiores. Então, num vídeo que eu já gravei, já postei nós falamos sobre a questão de utilizar para peças pequenas soldagem a gás. Mas para peças maiores, o processo mais utilizado é o arco elétrico. E a gente vai ver isso que a gente chama de processo meio quente e processo a frio. Então, muito interessante. Então, aspectos metalúrgicos com relação à soldagem desses materiais. Ele é todo de aço, não dá para soldar esses materiais, porque você vai ter o surgimento de martensita, que é duro e frágil, no cordão de solda. Vai trincar, vai trincar. Então, não vale a pena utilizar eletrodo de aço. Então, 7018, gente, por favor, nem sonhando, nem passe na sua cabeça utilizar 7018. Vai trincar. Pode até unir, mas não vai durar nada, ok? Isso é minha experiência. Eu já tentei fazer isso. E eu vi com meus próprios olhos. Então, não adianta. Isso é experiência. Então, hoje no mercado, não dá para a gente ficar testando uma coisa que a gente já sabe que vai dar errado. Então, não tente. Ideal soldagem com o quê? Com níquel. E soldagem com níquel é níquel. Não é 309, não é 316. E eu não estou dizendo que 309, 316 você não possa utilizar. Pode sim. Já tive uma situação que eu utilizei o 309 e o 316, e que foi melhor do que o eletrodo com níquel. Mas foram situações o quê? Atípicas. Atípicas. E nós vamos ver aqui o procedimento para que a gente possa ver qual o melhor consumível para a soldagem desse material. Então, existem uns testes que a gente pode estar fazendo. E que as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Se você tiver um bom soldador, ele tem experiência, ele até pode saber um pouco, fazer alguns testes aí, alguém falou com ele. Mas soldador novo, e soldador que está acostumado a trabalhar em fabricação de equipamentos, quando entra na manutenção, ele não tem esse conhecimento. Então, aqui vai a dica. Soldagem com eletrodo de níquel. Quais são as vantagens? Ele ajuda na gravitização e refino, uniformiza os grãos, ele não forma carboneto de níquel, isso é muito interessante, então não endurece. Facilita a dilatação, porque como ele é um eletrodo macio, ele permite o quê? A solda trabalhar, reduzindo o quê? As tensões. Isso é muito interessante. Então ele fica rígido, o cordão de solda não é rígido. Então tem um alongamento, então absorve o movimento, o trabalho na solidificação. Soldas usináveis e dúteis. Então você tem um ferro fundido que você faz uma reconstrução porque ele quebrou. Como é que você usina? Como é que você usina? Se ele for uma dureza alta. E permite o quê? A soldagem fria, que a gente vai ver. E essa soldagem fria é apenas um nome, assim, porque a temperatura é mais baixa. Ela tem uma temperatura que chega a fundir. Mas é uma técnica, soldagem fria, e é muito utilizado. E eu já utilizei várias vezes. E já vi várias pessoas falarem também na manutenção que não conhecem soldagem fria. E isso, técnicos e engenheiros.
Técnicos e engenheiros, ok? E eu já vi também técnicos e engenheiros com formação em soldagem. Já vi que não sabia. Então, vai a dica aí. Fique no vídeo aí para vocês acompanharem e aprender um pouquinho mais. Então, tamanho da peça é importante, formato da peça, condições de serviço da peça. Então, você pode usar cola. Tem uns fornecedores aí de consumíveis que fornecem colas. Então, você pode usar é tipo um araldite, que você faz uma mistura com um produto colante, um ativador, e é igual aquela massa corrida, massa para carro, né, para fazer reparo de carro, é muito parecido com ela. Você faz a mistura e depois você passa nas duas faces e une. Já fiz várias vezes, porque eu sabia as condições de serviço da peça. Isso é engenharia, isso é área técnica. Isso é área técnica. Então, esse negócio de soldar, gente, eu sou contra a solda. É engraçado. Trabalhei e trabalho com solda, mas sempre que eu posso evitar soldar, eu faço isso. Eu faço isso. Porque a pior coisa que você pode fazer com o material que foi feito pelo siderurgista é soldar. Você muda as condições. Eu falo que soldagem é você minimizar os efeitos colaterais. Vai ter efeito colateral. Agora, o quanto ele pode prejudicar, que é o procedimento de soldagem que você vai elaborar para minimizar esses efeitos. Equipamentos disponíveis. Qual o recurso que você tem? Soldadores qualificados. Lembra? Qualificação de soldador, gente. Qualificação de soldador. Uma peça dessa pode trincar, pode quebrar e machucar pessoas, gerar um acidente. Então, não pode ser qualquer soldador. Então, soldador que vai soldar ferro fundido precisa saber soldar ferro fundido. A posta de fusão do ferro fundido é diferente da posta de fusão de aço, que é diferente do alumínio, do níquel, do cobre. Então, ele precisa estar habilitado ao quê? A lidar com a posta de fusão, porque o domínio da posta de fusão que faz você ter a solda com qualidade. Isso é estado em que se encontra a peça. Ela está com graxa, está com óleo, o que, que ela tem? Está contaminada ou não está? Então, para isso, ferro fundido branco é praticamente não soldável. Eu já soldei, mas vai depender da aplicação dele, ok? Do que você espera da solda. Então, é por isso que a área técnica precisa entender da soldagem de manutenção. Tem recursos e tem conhecimentos que te permitem o quê? A fazer uma análise e muitas vezes o quê? Soldar. Soldar. E vamos ver o que vai acontecer. Então, ferro fundido pode ser soldado com todos os processos. Ok? Todos os processos. Arco elétrico, a gás, sem problema algum. Então, quais são os eletrodos que a gente utiliza? Que geralmente é o eletrodo revestido que a gente usa na prática. Então, a base de níquel, então o E de eletrodo, a AWS, vou até falar a norma aqui, para você que não sabe, existe uma norma com consumíveis para ferro fundido. Então, qual é a norma? A AWS, American Welding Society, uma norma americana, ok? Vocês encontram isso você pode comprar, pedir para sua empresa comprar, ou ver com um amigo que tem essa norma, ou ver na internet aí, ver se você encontra ela. Então, é a AWS A5.15. Essa é a norma. Então, essa norma, ela vai te dar quais são a composição química do consumível, e até facilita para quem atua na compra de consumível. Em vez de você especificar marca, você especifica o consumível. Então, essa questão de compliance tem que tomar um certo cuidado. E tem vários eletrodos aí. Eu não vou falar aqui que a questão aqui do vídeo não é divulgar fornecedores, mas você tem vários fornecedores aí que fornecem eletrodo à base de níquel. Então, você não precisa ficar agarrado com o seu fornecedor ou com o suporte técnico do seu fornecedor. Então,
eletrodo de níquel, o E é de eletrodo revestido, o Ni é o níquel, e o Ci é cast iron. Cast iron. Então, ferro fundido, em inglês. Então, para baixa espessura com depósito usinado. Então, se você quer usinar o material ou a espessura dele é pequeno do material, é um bom consumível. E a peça tem que ser nova ou limpa. Ela não pode estar contaminada. Ok? Ele tem uma boa resistência à tração do cordão depositado, muito parecida com o quê? Com o ferro fundido cinzento. Então, olha só. E na norma fala das propriedades mecânicas do material. Dá uma lida. Eu falo muito isso porque as pessoas acham que na soldagem, somente quando a gente fala de soldagem de manutenção, não existe norma. Existe norma, gente. Eu já fiz até um vídeo, depois se você procura aí, eu falo sobre norma. Existe norma. E as normas são baseadas no quê? No processo construtivo do material, do equipamento ou da máquina. Nós temos também o níquel-ferro. Ele já tem geralmente para umas espessuras maiores, ele tem uma menor tendência a trinca, e ele é utilizado para ferro fundido sujo, e ele também tem uma boa usinabilidade, ok? Então ele tem uma menor tendência a ter trinca, ele é muito utilizado quando você precisa também materiais similares, você quer soldar o ferro fundido no aço, é muito interessante, vale a pena utilizar esse eletrodo níquel-ferro. E nós temos também o EST. Esse ST é de steel, de aço. Então, ele é muito utilizado quando o material... Ele é um eletrodo ferroso, ok? Ele é um eletrodo ferroso. Você utiliza para fazer uma impermeabilização quando ele está muito contaminado, para que essa contaminação não vá para um outro cordão. Ou fazer uma descontaminação. Então, você tem uma peça muito contaminada, faz um amanteigamento com esse material, depois faz a deposição com níquel ferro ou níquel puro, e aí ele tem uma propriedade mecânica mais baixa um pouquinho, ele te permite o quê? Você usinar o material, a dureza dele está mais baixa. Então, ele é utilizado muito para peças muito sujas, uniões que não requerem o quê? Alta resistência ou usinagem. Então, se você precisa usinar, esse eletrodo não é bom, mas você pode fazer um amanteigamento e depois você fazer a deposição do níquel. Níquel ferro ou níquel ou níquel puro, ok? Então, procedimento de soldagem. Controlar a dilatação e contração devido ao baixo alongamento, porque ele vai trincar se você não controlar isso. Soldagem a frio controlar a temperatura. Então, vou ensinar vocês como é que vocês controlam a temperatura. Você pode utilizar lápis térmico, essas questões tudo, mas vou passar uma técnica que para o pessoal de segurança não é recomendável. Mas se não tiver lápis térmico e termômetro, você pode usar essa técnica. Eu já usei bastante, tá? Uma experiência. Soldagem a quente pré-aquecimento e pós-aquecimento, que a gente vai ver em fornos ou cal. Evitar corrente de ar na soldagem. Evitar soldar a quente peças com geometrias complicadas, complexas. Limpeza da peça, porque você pode ter variação no resfriamento. Limpeza da peça, cuidado com as peças que já trabalhou. Aí, muitas vezes, você precisa retirar aquela região ali que está fadigada e fazer um amanteigamento e fazer um novo cordão por cima desse amanteigamento. Então, nós vamos falar da soldagem meio quente. Num outro vídeo eu falei da soldagem a quente, que é a gás. Nós vamos falar de meio quente, que é arco elétrico. E soldagem a frio, que é o arco elétrico também. Então, procedimento. Então, limpeza. Tirar incrustações, areia, através de apuração mecânica, tirar óleos e graxas. E aí você pode passar o maçarico, pode utilizar solventes, soda cáustica, álcool, cetona, tiner. Tomar cuidado com o ferro fundido cinzento, porque, lembra, ele é poroso, então ele pode ter o quê? Aglomerar graxas, óleos nessa região e ser difícil você retirar.
Um dos meios que a gente utiliza bastante quando você tem contaminação, passar um maçarico. Passa um maçarico a 150 graus, mais ou menos, ele vai queimar esses resíduos, tá bom? E a queima, geralmente, ela é escura, é uma queima, ela tem uma, ela tem uma fuligem, então você percebe quando está acabando essa fuligem, você já está percebendo que você vai perceber que já não tem contaminação. Se você não retirar toda, você vai ter problema com poro. Vai dar muito poro na sua solda. Vai dar uma porosidade, porque esse resíduo vai combinar com oxigênio, com outros elementos aí, vai gerar gás. E aí vai te dar poro, vai gerar instabilidade na poça de fusão. Fazer líquido penetrante em peça trincada, para ver a trinca. Né? E passar o maçarico também para fazer a remoção do líquido penetrante. Toma cuidado com isso. Limpeza e preparação. Se ela tiver óleos e graxas, e aí isso é danoso à solda, então eu aconselho utilizar aquele eletrodo ST para fazer um amanteigamento, remover áreas com tensões duvidosas, também você faz a retirada do material e faz o amanteigamento. Como é que você prepara o chanfro? Utilizar até 4 milímetros de espessura, utilizar chanfro reto, ok? Junta de topo com chanfro reto, em peça que separou. Caso contrário, você faz o quê? Um pequeno chanfro, um chanfro pequenininho, um chanfro bem pequeno. Se ela estiver trincada, não separou, lembra aquele procedimento para remoção fazer 2 furos, remover a trinca, já chanfrando, para que você possa fazer a deposição do material. Espessura entre 4 e 3 milímetros, fazer um chanfro em U, com um ângulo de 70 graus, ok? Para você depositar pouco material. Um ângulo muito aberto, você deposita mais material, você aquece mais o material, deixando os cantos arredondados. Espessura acima de 13 milímetros, necessário o quê? Duplo U. Um ângulo de 70 graus também. Ok? Preparação do chanfro. Então, você pode utilizar métodos mecânicos e térmicos. Mecânico, talhadeira, toma cuidado. Talhadeira você pode gerar tensões. Ou se tiver microtrincas, você pode propagar essas microtrincas ou gerar trincas. Rebolo e plana é bem interessante para ferro fundido. Se você térmico, pode utilizar eletrodo de grafite. Ele é interessante, mas ele tem deposição de carbono e tem o ar comprimido. E aí você pode fazer um resfriamento na região da solda ali, se aumentar a dureza. Isso é um problema. Eu não aconselho utilizar esse coivagem com eletrodo de grafite. Ou eletrodo. E é bom do eletrodo que você já pré-aquece a peça. Então, você pode fazer chanfre em U e evitar o quê? Vai e vem com eletrodo. Vai direto, vai progredindo. Pré-aquecimento, 300 a 400 graus. Evitar tensões que podem provocar trincas. Então, resfriamento ou pontos quentes. Aconselhável operação com fornos, aconselhável. Caso contrário, pode o quê? Utilizar o quê? Lápis térmicos para você fazer o controle. Evitar corrente ar. É importantíssimo. E o pós-aquecimento, e no procedimento de soldagem, aquecer a peça em 300 a 400 graus, eletrodos à base de níquel, e fazer o teste de soldabilidade. Isso que é muito interessante, que muitas pessoas não sabem quando trabalham com ferro fundido. Então, o teste de soldabilidade. Tem outros testes também, tá? Eu vou falar de 2 aqui, tem outros testes que você pode fazer. Talvez aí, dependendo do comentário, caso vocês quiserem, coloca aí no comentário que a gente grava mais um vídeo falando mais desses outros testes aí que a gente pode fazer. Então, esse teste é bem comum, bem simples de fazer. Eu já utilizei várias vezes aí para fazer o teste de soldabilidade. Então, primeiro, pega uma chapa de aço carbono 50, 100 milímetros, tá? Ela é retangular, com 3 milímetros de espessura na posição vertical.
Eu vou te mostrar a figura, como é que você vai fazer. Soldar com eletrodo escolhido, então você tem aquele níquel puro, níquel ferro, ou só ferro, você vai escolher. Definir a amperagem, geralmente vem no eletrodo, na caixa do eletrodo, vem a faixa de amperagem, você regula. Você consegue um cordão bem uniforme, sem poro, com uma boa ligação entre os metais. Deixar esfriar e aplicar golpes de martelo no aço e observar você vai observar um ligeiro dobramento. Então, essa é a figura. Então, eu tenho a minha peça, e aí você tem que ver uma parte da peça que você possa fazer isso. Então, você solda, tá? Depois vem com o martelo e dá pancada ali. Como é que você avalia se teve uma boa soldabilidade ou não? Então, o ferro fundido se soltará da chapa de aço e verificar se teve a raiz ou arrancamento do ferro fundido. Então, voltando essa figura aqui, quando você bater, a raiz da solda vai sair. E aí você vai avaliar o seguinte: carregou junto o ferro fundido? Se ela separou sem carregar nada do ferro fundido, então significa que a soldabilidade, o metal de adição não foi adequado. Ok? Então você precisa talvez trocar o metal de adição. Então por isso você pode utilizar o 309, 316, aí você vai fazer os testes. Tá ok? Então você faz os testes. Agora, se você bateu, arrancou, saiu um pedaço do ferro fundido, esse metal de adição tá adequado. Então, porque ocorreu o quê? Ligação. Se não apresentou ferro fundido, você precisa escolher um outro consumível. Então, antes de soldar o material definitivo, tem condição de você testar. Se você fala, não, tem que soldar na hora e ver o que vai dar. Não, testa, cara. Testa para ver. Um engenheiro, um técnico, precisa saber desse teste, porque ele precisa testar o consumível. Então, segundo teste, depositar um cordão próximo onde tiver a trinca. Vamos supor, se você tem uma trinca ali, você deposita o cordão bem próximo ali, pega uma talhadeira e sai batendo em cima do cordão. E aí você vai ver tentando remover o cordão com a talhadeira. E aí você vai ver o seguinte: a raiz vai se carregar o ferro fundido, porque houve o quê? Ligação. Se não carregar, se você bater, sair toda a solda sem carregar o ferro fundido, então o metal de adição não está adequado para esse ferro fundido. Então é importante fazer o teste, pois não há como garantir o quê? Uma boa soldabilidade, se não fizer os testes. Eu acho que esse teste, acho que é muito importante, acho que deu para perceber a importância dele. Não dá para sair na tentativa e erro. Manutenção não trabalha com tentativa e erro. Tem procedimentos, tem teste que você pode fazer. Então, quando você não faz isso, ou você fica na mão do soldador, você engenheiro, você técnico, está na mão do soldador. Se tiver um bom soldador, ótimo. E se você não tiver, como é que você vai criar um procedimento? Porque o procedimento é responsabilidade de quem? Da equipe técnica, do engenheiro e do técnico, não do soldador. O soldador, ele está lá para executar o quê? O que vier no procedimento. Quem elaborou o procedimento? O técnico ou o engenheiro. Então é importante saber isso. Então, se você quer uma soldagem simples, rápida e segura, precisa ter conhecimento. Precisa dominar esse conhecimento. Somente quando a gente está falando de ferro fundido. Então, recapitulando, nós temos esses três eletrodos, que está lá na norma da AWS. Então, a base de níquel, ferro fundido limpo, base de níquel e ferro para base de níquel com ferro para ferro fundido sujo, e a base de ferro, ele não é usinável, ele gera uma camada de descontaminação e impermeabilização que não dá para usinar. Então, como é que a gente solda aí, soldagem meio quente? Evitar cordões largos, fazer trançar, né? Aquele famoso zigue-zague, que é normal, mas tomar um certo cuidado, não esticar muito, procura fazer ele mais reto, manter a temperatura de pré-aquecimento, eletores de níquel puros, CC-, polaridade direta, eletores de níquel ferro, CC+. Tranquilo?
Isso tem na caixa lá do consumível que você tiver, ele vai estar te dando a ligação de polaridade na máquina de solda, o eletrodo revestido. Pós-aquecimento. 50 graus acima da temperatura de pré-aquecimento, lembra que eu falei de 300 a 400? Escolheu 300, 350. Escolheu 400, 450. E resfriamento lento até o quê? Até 100 graus. Então, como é que eu faço esse resfriamento? Terminei a soldagem, coloco uma manta. Lembre-se, a manta precisa estar do lado do soldador, porque terminou o último passe dele, tem que colocar a manta. Ok? Então, outra soldagem aí, que é muito interessante, eu uso bastante, ainda mais quando a peça é muito grande e você tem risco de temperar o material, de trincar o material, soldagem a frio. A gente fala soldagem a frio, mas é soldagem a quente, tá? Porque ela chega a fundir. Então, não é uma soldagem a frio. Então, ela é mais rápida, mais econômica. Aham. E aí alguém poderia assim, por que é mais econômica? Porque evita o quê? Pré-aquecimento e pós-aquecimento. Para quem trabalha com manutenção, se você não precisar fazer pré-aquecimento e pós-aquecimento, nossa, você ganha muito tempo. Eu lembro, um gerente chegou para mim na empresa onde eu trabalhava, e falou assim, Sandro, nós precisamos soldar esse material, era uma chapa aí de 2 polegadas, 50 milímetros, e eu não queria fazer pré-aquecimento. Aí eu falei, olha, para essa espessura, é recomendável você fazer um pré-aquecimento, porque a gente pode, caso vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo aí falar sobre a questão de resfriamento, transmissão de calor, e a gente vai ver o seguinte, quanto maior a espessura, maior é o resfriamento. Então, aí você corre o risco de você ter regiões com microestruturas frágeis no material que pode trincar. E aí falou, não. Eu falei, cara, a norma está pedindo, você precisa executar. Ele falou, olha, para mim não precisa. Eu falei, olha, engenharia, área técnica, não trabalha com margem de erro. Tudo é calculado. Senão não é engenharia, senão não é área técnica. Então não dá para fazer tentativa e erro. E um equipamento custa milhões, eu não vou fazer uma coisa de qualquer jeito. Então eu falei, olha, você pode até fazer 100, mas é contra aquilo que eu estou recomendando aqui no procedimento de soldagem. Porque vai se perder tempo fazendo pré-aquecimento. Falei, olha, é recomendável. Se amanhã falhar, você vai me cobrar responsabilidade por que eu não pedi o pré-aquecimento. Então, minha recomendação é o pré-aquecimento. Agora, você é o gestor, você escolhe, você decide. Eu sou da área técnica. Então, isso é muito interessante. Então, pré-aquecimento é tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é retorno do equipamento mais rápido possível. Então, ele é o mais usado, indicado para peças de grande porte ou formato complexo. E precisa do quê? Habilidade do soldador. O soldador tem que ser paciente. E aquela questão seguinte, ô soldador, e aí, vamos andar? Corre aí, cara. Você ganha no pré e no pós-aquecimento, mas não dá para fazer solda rápido. Porque a gente vai ver, tem umas técnicas, ok? Então não dá para ficar apressando o soldador. Então você precisa fazer uma qualificação do soldador e avaliar se o soldador ele tem calma para soldar. Não dá para fazer produção aí rápido, não. Tá bom? Então, limpeza, preparação do chanfre, semelhante ao que a gente já conversou. Usar eletrodo mais fino, tá ok? Então, em vez de trabalhar com 4 milímetros, trabalha com 2,5. 2,5. Por quê? Amperagem mais baixa. Amperagem mais baixa. E a gente chama de heat put, tá? Ou de calor introduzido. Então, então, é muito interessante você trabalhar com eletrodo de menor diâmetro. Amperagem baixa, consequentemente, né? menor diâmetro, amperagem mais baixa. Arco curto. Então, o arco bem curtinho, porque quanto menor o arco, menor a voltagem. E, consequentemente, o quê? O calor.
Quanto maior o arco, maior a voltagem ou tensão. A gente pode conversar no outro vídeo aí, se vocês tiverem interesse, como é que funciona isso na máquina, principalmente essas máquinas cinéticas, principalmente quando a gente fala de processo Mig-Mag, é muito interessante isso. Cordões curtos, máximo de 10 vezes o diâmetro do eletrodo. Então, vamos pegar um eletrodo de 2,5 aí, você vai colocar aí 2,5, vai colocar 1 polegada. 1 polegada. Tá, ok? Então, mais ou menos 1 polegada aí, que você vai, máximo de cordão. E evitar o quê? Trançar o eletrodo, ficar para lá e para cá. Vai com ele reto, puxa ele reto, não fica trançando não. Tá, ok? Então, a distância do arco, já falei sobre isso. Perfeito. Então, cordões com posições alternadas é uma técnica que a gente vai ver. E cordões com retrocesso, que a gente chama de passo a ré. São as duas técnicas que vocês podem utilizar. Lembrando que 10 vezes o diâmetro do eletrodo. Então, se o eletrodo tem 2,25, 10 vezes dá 25 milímetros, mais ou menos 1 polegada. Terminou o cordão, martelamento, tá? Enquanto esfio, quando a gente fala posição alternada, quando um esfria, outro aquece, então a gente vai ver. E martelar imediatamente com golpes rápidos e firmes, tá? Com martelo de bola. Não é esse martelo comum que a gente tem dentro de casa, não. Martelo de bola, gente. Não é qualquer um, não. Porque você elimina o quê? Tensões. As deformações que você gera ali, você elimina as tensões. Cada término do cordão retrocedeu um pouco. Então, lembra daquela questão da trinca de cratera? Então, você vai à frente e volta um pouquinho para terminar em cima do cordão. Ok? Porque senão você vai ter umas trincas ali complicado. E controlar a temperatura com as mãos. Vou falar isso aqui. Com as mãos é uma técnica, tá? Não recomendável, não recomendo isso. Mas, na falta de... Então, quanto que é essa temperatura aí? No máximo 100 graus. É entre 50 e 100 graus, mais ou menos. Por quê? Controlar com a temperatura. Você vem com as costas da sua mão, essa região aqui, ó. Você vem com essa costa da sua mão aqui, encostando na chapa, a uma distância aí de 10 a 15 centímetros. Então, se você conseguir encostar, é porque a solda está fria. Agora, se você não consegue encostar, porque você está aquecendo muito a solda. Ou você está depositando muito, ou você está colocando muita amperagem. Então, o controle que a gente faz é com a mão, botar a mão lá e ver. Ou o soldador para o cordão aí, vamos aguardar esfriar, depois você recomeça, tá ok? Então, com as mãos, mas com a questão da segurança, não é recomendável, pode se queimar. Então, um termovisor entre 50 e 100 graus, no máximo, 100 graus já está muito alta, tá ok? Porque quando você encosta com as costas da mão, é mais ou menos nessa faixa aí de temperatura. Acima de 100 graus, você não consegue manter sua mão. Escovar a escória também, tá? Terminou o cordão, tá? Aquele escovado para tirar toda a escória. Então, o que eu estava falando dos passos. Então, a posição alternada. Então, nessa figura aqui, vou até colocar aqui a ponteira, para que a gente possa visualizar melhor aqui. Olha só, essa daqui é a posição alternada. Faço o primeiro passo aqui, ó. Ok? 25 milímetros, com eletrodo de 2,5. Depois eu faço o segundo aqui, ó, lá do outro lado. Deu tempo dessa solda aqui esfriar. Faço o terceiro aqui, depois faço o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui, e assim vai balanceando, até chegar o último aqui, que vai ter um aquecimento um pouco maior, mas já é o último passo, tá ok? Então isso é muito importante. E tem aqui o solda ré, ou passa ré, tá ok? Então você vem aqui, faz o primeiro passo daqui para cá, 25 milímetros, tá ok? 1 polegada, faz o cordão para cá, depois faz o segundo daqui para cá, porque esse daqui já está esfriando, depois daqui para cá e assim vai. Então você faz de trás para frente. É muito utilizado, é uma técnica.
E tem soldador que não conhece essa técnica. E essa técnica é até muito utilizada para controle de deformação. Controle de deformação a gente utiliza bastante isso aí. Um outro vídeo aí, se você tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso. Uma das técnicas que a gente utiliza para fazer controle de deformação. Então, soldar com eletrodos ferrosos, se a peça estiver contaminada, o ST, isento de níquel, com revestimento de elementos grafíticos. O teor de carbono auxilia na solidificação, diminuindo o quê? A ação dos contaminantes. Então, ele ajuda a solidificação, e aí você não tem contaminação. Ele reduz também, esse eletrodo reduz a absorção de hidrogênio. Então, você não tem risco de gerar o quê? Poros. E poros geram o quê? Instabilidade na poça de fusão. Isso é um problema. Um arco mais aberto, quando quando a chapa está contaminada, o material está contaminado, e aumentar a amperagem em 10 graus a mais, porque você quer que essa contaminação também ela um calor um pouco mais alto para que você possa ter uma melhor molhabilidade ali daquela região que você está soldando. Ou, melhor dizendo, uma maior fusão. Uma maior fusão. Molhabilidade é brasagem. Você pode utilizar também o quê? Ligas cuprosas ou ligas de cobre. Então, quando você tem alguma dificuldade com ligas de níquel ou ferrose, você pode utilizar também a de cobre. Então, ela evita o aparecimento das zonas de transição. Quando você tem dificuldade com eletor de níquel ferroso, processo a gás é inviável, então não se usa processo a gás. É uma resistência compatível com ferro fundido, e aí você precisa olhar as ligas, aí tem uma base eletrodo, cobre, estanho, carbono, cobre, alumínio, e com outro elemento aí que é A1, que aí precisa olhar a norma. Eletrodo níquel, cobre, 7, que também é uma outra informação, precisa olhar a norma. Então, você vê que tudo é normatizado. Tudo é normatizado. Não precisa tirar nada da cabeça. Talvez muitos tenham dificuldade porque não sabiam. E aí, nesses vídeos aí, eu estou tentando mostrar para vocês que vocês, com conhecimento, você faz um serviço rápido, simples, rápido, com segurança. E para quem trabalha nessa área aí, melhora, consequentemente, muito a nossa empregabilidade. Para quem está chegando no mercado, passa a chegar no mercado com conhecimento, e também o quê? Pessoas que já estão atuando. Porque isso daí dá falha, gente. Quem trabalha com soldagem é pressão, e aí precisa ter conhecimento para poder desenrolar isso rápido. E geralmente pede o quê? O primeiro passo vai ter o quê? Uma diluição entre o metal base, que é o ferro fundido, e o metal de adição, que é a base de cobre. Então, você tem uma interação. Então, a dureza é um pouco mais alta. Aí você faz o quê? Uns 2 passos ou mais, para poder o quê? Você diluir em cima da solda, não mais em cima do metal base. E aí as tensões diminuem e, consequentemente, também a dureza. Então, nesse vídeo aí, falamos sobre como soldar utilizando eletrodo revestido, tá? Arco elétrico, a técnica de soldagem meio quente e a frio. Gostou? Deixe seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar você a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura.